Fala pessoal, há poucos dias eu postei aí uma crítica à atual presidente Leila Pereira e um seguidor nosso aí, ele respondeu nossa story dizendo que a gente tinha que ser grato porque ela era responsável pela reestruturação do clube, organizar as finanças. Eu confesso para você que eu fiquei até surpreso, porque não é possível que exista um palmeirense na face da terra que pense isso. Querer acreditar a ela alguma coisa ou alguma participação, tá tudo certo. A gente pode divergir, a gente pode discordar, a gente debate, mas acreditar a ela a reestruturação do Palmeiras e a organização das finanças é, no mínimo, não conhecer o Palmeiras antes de 2015, beleza? Eu repostei, eu fiz um print, né? Dessa mensagem que eu recebi, e muita gente falou, e aí eu botei que eu ia gravar um vídeo para explicar, e o pessoal falou, não, faz isso mesmo, não grava o vídeo, e o pessoal até às vezes zoando o cara, fala, isso deve ser flamenguista infiltrado, sei lá o que, corintiano. Eu falei, não, cara, cada um tem a sua forma de ver e de enxergar as coisas, mas cabe a mim, naquilo que eu postei, tentar explicar e não só opinar, mas mostrar com os fatos, beleza? Então eu vou tentar fazer um vídeo curto, apesar que eu sei que é difícil, porque se tem um defeito que eu tenho, dos vários que eu tenho, é que eu falo pra caramba. Mas vamos lá, vou tentar ser sucinto, sei que vai ser difícil. Mas vamos lá. O Nobre chega em 2013 no Palmeiras, tá certo? Leila Pereira chega em 2015 para ser a patrocinadora do clube. Alguém lembra como é que era o cenário do Palmeiras em 2015 e como era o cenário do Palmeiras em 2013? Então deixa eu lembrar para vocês aqui. O Nobre, ele assume a gestão, simplesmente ele herda a gestão do Arnaldo Tironi. Quem aqui não lembra do Arnaldo Tironi? Considerado por muitos, se não por todos, o pior presidente da história do Palmeiras. Sim, o pior presidente. Então, o Nobre, ele encontra um Palmeiras, uma terra arrasada, dívida em cima de dívida. Palavras do Nobre mesmo, ele encontrou um clube falido. Imagina o maior campeão nacional nessa condição. Então, o que o Nobre coloca em ação para poder mudar esse cenário? Primeiramente, o Nobre, ele não tinha a ideia ou o ideal de fazer simplesmente uma boa gestão ou uma gestão diferenciada. Ele queria tirar o Palmeiras daquele lugar, colocar o Palmeiras no devido lugar e deixar um caminho tranquilo e preparado para novos gestores, porque ele é torcedor. Então ele não estava preocupado com que o Palmeiras tivesse 2, 3, 5 anos de glória, mas que o Palmeiras voltasse para o topo e ali permanecesse. Então em 2013, 2014 ele começa a implantar ali aquela política de austeridade. Eu acredito que muitos lembram disso, que ele estipula um teto, né, salarial, e estipula um limite de contratação, de valor de contratação. O cenário do Palmeiras era o seguinte: a receita que o Palmeiras tinha para 2013 era 25% disponível, ou seja, 75% da receita de 2013 Arnaldo Tironi já tinha antecipado e gasto, e mesmo assim o clube estava endividado. Então ele tinha 25% para trabalhar em 2013 e em 2014 ele tinha 70%. E foi assim que ele trabalhou. Por isso, ele precisou recorrer a empréstimos pessoais. Quando eu falo empréstimos pessoais, é porque ele pega empréstimos em seu nome, ele dá garantia em seu nome e repassa ao Palmeiras com a taxa de juros irrisórios de menos de 1%. Isso porque a legislação não permitia que esse dinheiro fosse repassado ao Palmeiras de outra maneira. E aí ele dá 10 anos ainda para o Palmeiras pagar uma mixaria mensal, se tratando de um clube da grandeza do Palmeiras, uma forma de ajudar o clube, ou seja, foram mais de 100 milhões para poder reestruturar o clube, pagar dívidas, pagar salário, né, direitos de imagem, tudo aquilo que estava atrasado e trazendo uma grande dificuldade, porque isso gera dificuldade para o clube contratar novos jogadores, porque o pessoal sabe como é que está o cenário e a situação do clube, então ninguém quer trabalhar num lugar desse, beleza? Outra coisa que o Nobre faz é
contratar jogadores com seu próprio dinheiro, tá certo? Ele contrata e sem sequer a mínima segurança que teria de volta aquilo que ele investiu. Pelo contrário, ele ainda acorda que se o jogador for vendido por um valor maior do que eu paguei, esse valor pertence ao Palmeiras e isso aconteceu. Se eu não me engano, ele tomou prejuízo com o Cristaldo, porque jogadores que o Nobre compra do próprio bolso, nós temos Leandro, Mendieta, Mouch, Tóbio, Alione e Cristaldo. Né? Se eu não me engano, o Mouch deu um lucro e o lucro ficou com o Palmeiras, o Nobre pegou dele de volta. O Cristaldo não, o Cristaldo, o Nobre ficou no prejuízo. Beleza? Então, além de tudo isso, aí ele cria um fundo para pagamento de dívida. Como que funcionaria isso? Toda a receita, ou seja, tudo aquilo que entrasse no clube, 10% automaticamente teria que ficar nesse fundo para pagar a dívida. Por quê? Porque o Nobre não estava preocupado só em pagar a dívida e ajeitar a gestão dele. O Nobre foi para resolver o problema do Palmeiras. A preocupação do Nobre era o Palmeiras de hoje e o Palmeiras de amanhã. Não era só botar o seu nome na história como o melhor presidente, o cara que ganhou isso e ganhou aquilo. Então ele tinha essa preocupação. Eu preciso quitar as dívidas do clube e essas dívidas serão quitadas e eu vou deixar um caminho preparado melhor para o gestor que vier. Beleza? Então, ou seja, o Nobre, ele pega esse empréstimo de mais de 100 milhões em seu nome, ele contrata jogadores com o seu dinheiro e ele ainda tem a preocupação de não deixar dívidas para gestões futuras, ok? Final de 2014, a gente quase tem um declínio, mas não tivemos. A gente tem a inauguração do Allianz Parque e a gente tem um trabalho muito forte do sócio-avante, porque de 2013 a 2014 a gente não tinha patrocinador master, tá certo? 2013 a 2014 a gente patrocinava o Avante nas nossas camisas. Onde estava a atual presidente patrocinadora do clube em 2013 e em 2014 que não quis patrocinar esse clube que ela tanto ama? Enfim, vamos aguardar essa resposta. Quando chega 2015, a situação do Palmeiras era outra. As receitas, como o Nobre havia, como ele pegou empréstimo para quitar as dívidas, sei lá o que, então as receitas de 2015 não haviam sido antecipadas, a não ser a do Paulista, a da participação do Paulista. Mas nós tínhamos quase 100% da receita disponível de 2015, então o cenário já era outro. O Nobre traz o Matos, e o Matos é um cara muito bem quisto, muito bem visto no meio do futebol, as portas são abertas, ele senta em qualquer mesa, e ele teve um cheque em branco para contratar. Lembrando que é nesse momento, ou seja, depois que a gente passa a mazela de 2013, a mazela de 2014, Allianz Parque inaugurado, sócio-avante sendo alavancado, é nesse momento que chega a Crefisa. Então você consegue entender que a Leila Pereira, atual presidente, ela chega no Palmeiras em 2015, ano na qual o Palmeiras foi finalista do Campeonato Paulista e perdeu, e foi campeão da Copa do Brasil, tá certo? O patrocínio dela foi muito bom, foi excelente, foi sensacional. O patrocínio dela foi o maior da América do Sul e, se eu não me engano, até hoje é o maior do país. Mas esse é o papel dela. O que ela fez foi um investimento, diferente do Nobre, que pegou empréstimo em seu nome, contratou jogador do seu bolso, sem segurança alguma, sem respaldo algum. Ela simplesmente fez um investimento. Ela investiu a sua marca na nossa camisa e pagou por isso. E não tinha como pagar barato porque ela estava patrocinando o maior campeão nacional, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, quem era Crefisa antes de 2015? Quem era Faculdade das Américas antes de 2015? Eu não preciso falar, vocês podem pesquisar no Google quantos bilhões ela começou a arrecadar anualmente a partir do momento que ela patrocinou o Palmeiras. O investimento dela deu certo. Ela investiu alto e recuperou muito mais do que foi investido, tá certo? Então a única participação da Leila Pereira na história do Palmeiras até o momento, no meu ponto de vista, é o patrocínio na qual ela pagou pelo investimento que ela fez, por estampar a marca dela nas nossas camisas. Eu não preciso lembrar para vocês
que em determinado momento, em uma das divergências que ela teve com o Nobre, ela chegou a fazer chacota com a gente, quando ela disse que se ela quisesse visibilidade, ela patrocinaria o Flamengo. Eu não preciso lembrar para vocês que esse patrocínio estava indeciso entre Palmeiras e São Paulo, e que, segundo as más línguas, ela escolheu o Palmeiras porque o São Paulo pediu mais. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês, eu não estou nem aqui querendo criticar, né, a Leila Pereira. Não gosto da conduta dela como presidente, não acho que é uma boa presidente, só fico meio aborrecido quando tentam acreditar ela coisas que ela não tem direito, tá certo? Coisas que ela não viveu, que ela não passou. Onde estava a Crefisa em 2013, 2014? Por que ela, tão palmeirense, por que ela não foi lá socorrer a gente? Sabe por quê? A gente não tinha nem estádio nessa época. Estava em reforma. A gente jogava fora. Não tinha. O sócio-avante era fraco. Já existia, mas era fraco. Ninguém queria jogar no Palmeiras. 2015 é diferente, o projeto é outro. 2015 a Allianz Parque está ali, o sócio-avante começa a ser alavancado. Palmeiras começa a mostrar fôlego. Palmeiras começa a mostrar a gestão do Nobre, traz credibilidade, porque ele acerta as finanças do clube. Aí ela chega. Ela chegou, espertona, e tá certa. Tá certa. Chegou, falou, quanto é que você quer para botar minha marca na sua camisa? Toma aqui então. E pronto, tá tudo certo. Foi o papel dela. Troca, negócio. Ela pagou, Palmeiras estampou. E o dinheiro dela foi muito útil, sim. Claro que foi. Não foi de graça, foi investimento. Beleza? Então, pessoal, a história do Nobre é outra. Quando tentaram, em 2016, armar algumas coisinhas com a gente, o Nobre foi na coletiva e falou muito bem claro. O Nobre falou, ó, se tiverem competência para ganhar da gente dentro das 4 linhas, meus parabéns. Agora, ninguém vai levar esse campeonato na mão grande. Ninguém vai levar esse campeonato na mão grande. Aquilo ali foi um aviso. Todo mundo tinha medo. Era para ter preocupação. Hoje em dia ninguém tem medo de passar a perna no Palmeiras. Não tem medo, por quê? Porque a gente não tem pulso, porque a gente não tem representatividade. A grande verdade é essa, né? A gente acaba de ser eliminado de uma Libertadores cheio de polêmica. Ela vem postar, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe não, tá certo? Porque eu não tô aqui, não quero aqui fazer vídeo a favor de fulano e contra fulano. Eu quero fazer aqui um comparativo de quem foi Nobre e quem é Nobre na história do Palmeiras e o que ele fez para que esse clube estivesse onde está hoje e o que ela fez. Nada. Ela ainda não fez nada. Ela patrocinou o clube e acabou. Foi isso a participação dela. E ela não fez isso por amor, fez isso por investimento. Beleza? Hoje ela é a presidente e a gente não vê postura de presidente, não para esse tamanho de clube. Talvez um clube do interior, talvez um clube de menor expressão, mas para 16 milhões de torcedores não, tá certo? Então, gente, fica aqui, meu vídeo foi longo mesmo, já sabia que ia ser, não tem como ser diferente. Eu tinha outras coisinhas para pontuar, nem quis pontuar, para lembrar de como era a situação, né, do Nobre, como era a situação do Palmeiras quando o Nobre assumiu. Eu gosto sempre de falar isso, que o Nobre foi um cara que trocou o pneu com o carro andando, essa era a grande verdade, né? Não pôde parar, era encanador ali, trocando cano com registro aberto. Enfim, essa é a grande verdade. O que o Nobre deixa pro Gagliotti é uma estrada limpa, bonita, pavimentada, né? O Gagliotti teve os méritos dele, claro que teve, mas fazer com que o que o Nobre fez em 2013 e o que fizeram a partir de 2017 é muito diferente, cara. É muito diferente, mostra-se uma questão de competência, de coração. O Nobre é paixão, o Nobre é Palmeiras, tá certo? A marca do Nobre é o Palmeiras. Essa é a diferença. O Nobre coloca dinheiro sem esperar retorno, tá ok? Não estou falando que patrocinador tem que fazer diferente, não. Mas a posição dela, de patrocinadora, é isso. Paga que eu estampo a sua marca e é isso. Essa é a relação Leila Pereira e Palmeiras, tá ok? Então, galera, fica aí. Pode comentar à vontade, pode discordar à vontade, vão discutir, vão debater, podem pontuar alguma coisa que eu esqueci. Show de bola, a gente está aqui para isso e lembre-se, ó, somos todos Palmeiras.